Então, vamos agora aqui, continuando. Forma algébrica, né? Agora a gente vai ver que os números complexos, ele pode ser escrito de uma outra forma, que essa forma que a gente vai ver agora é chamada de forma algébrica. Vamos entender como é que chega nela. Suponha que eu tenho um número complexo aqui, xy, você já viu, né? Ordenado. Eu posso ver esse número complexo como se na soma de x0, né, a coordenada o número complexo x0 somado com o número complexo 0y. Que ficou um pouquinho para cima. Deixa eu dar uma ajeitadinha bem aqui. Pronto. Né? Posso ver esse número complexo como se na soma desses outros dois números. Aqui, tem uma observaçãozinha, né? Aqui, esse 0y, eu posso ver ele como sendo a multiplicação do número complexo 10 com o número complexo 01. Certo? Esse cara aqui, eu posso ver ele como sendo a multiplicação desses dois caras. Né? Para isso aqui, eu destrinchei ele da seguinte forma aqui. Né? Se eu observar, quando eu fizer a multiplicação, vai dar esse cara aqui, por sua vez vai dar o que a gente tinha anteriormente. Ok? Isso aqui eu deixo como exercício para vocês verificar isso, mas é bem simples de ver, né? Aqui é como se estivesse fazendo um processo inverso. Quando eu estou indo de trás para frente, eu estou vendo que 0y, ele é igual a isso daqui, né? 1 vezes 0 menos 0 vezes 1, 1 vezes 1 mais 0, 0. E, por sua vez, essa expressão é igual a 1, 0 vezes 0, 1. Por que eu estou reescrevendo esse número complexo xy dessa forma? Porque agora eu vou usar aquela definição que eu falei anteriormente. Eu vou tentar reescrever isso aqui como em função de números reais. A gente viu que x0, o número complexo x0, eu não posso ver ele como sendo um x. O y0, né, eu posso ver ele como sendo um y. E o 0,1, que eu falei anteriormente, ó, o 0,1 ele é uma unidade imaginária, que eu chamei de i. Então, essa expressãozinha aqui, que eu botei aqui um asterisco, né? Quando eu substituir por cada elemento desse aqui, nós vamos obter uma nova expressão para o número complexo z. Essa nova expressão, ela é chamada de forma algébrica de z. Né? Ou seja, x0 agora virou x, então ficou aqui, ó. Mais y0 virou agora só o y, e o 0,1 virou o i. Essa expressãozinha aqui, que geralmente o professor já começa botando ela, né? A gente tem todo um processo para chegar nessa expressão realmente. Ele só diz o seguinte: um número complexo é um número da forma z igual a x mais yi. E acabou-se, né? Mas para chegar nessa expressão, a teoria aritmética que está por detrás é essa, né? A gente vê os números complexos como sendo pares ordenados, né? Aí a gente faz essa convenção aqui, o par ordenado x0 chama de x, e faz toda a construção para chegar nessa aqui, né? Que z é igual a x mais yi, viu? Beleza? O x ele vai ser chamado de parte real de z, né? Ou seja, x a gente geralmente denota pelo REZ, que representa a parte real de z, e o y é chamado de parte imaginária de z. Nós indicamos pelo imaginário de z, né? Pela seguinte expressãozinha. Então, aqui a gente tem uns exemplos. Né? Se z for igual a 3 mais 2i, a parte real vai ser 3, e a parte imaginária é 2. É só ver. O que estiver colado com i é porque é a nossa parte imaginária. Z igual a menos 2 sobre 3.
parte real é menos 2 sobre 3. Como não tem nada de i aqui, é porque fica subentendido que isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre 3 mais 0i. Né? Ou seja, a parte imaginária aqui é 0. Próximo exemplo, menos i. Parte real está sendo 0 e a parte imaginária, né? Isso aqui é a mesma coisa de menos 1 vezes i. A parte imaginária é menos 1. Tranquilo demais, né? Agora, os exemplos. Resolva as equações seguintes no universo C. Ou seja, agora vamos tentar resolver essas equações do segundo grau, agora no universo dos números complexos. Bora lá? Como é que a gente pode resolver primeiramente isso aqui? É uma equação do segundo grau, onde o A é 1, isso, o B é 0 e o C 16, né? Quando eu tenho uma função de segundo grau onde o B é 0, a gente pode resolver isso aqui mais rápido. O que é que eu posso fazer? É só passar esse cara para o segundo membro. X ao quadrado igual a menos 16. Então, eu vou obter que x ao quadrado, x é igual a mais ou menos a raiz de 16. Opa, raiz de menos 16. E agora, o que é que eu faço aqui, pessoal? Tá tranquilo de entender aí? Tá ótimo? Tá tudo ok? Ótimo. Se fosse nos reais, isso aqui eu ia dizer que não tem solução, né? Se o universo fosse os reais. Agora, o universo é os complexos. Esse menos 16 pode ser reescrito como 16 vezes menos 1. Isso aí. Eu posso ver isso aqui como sendo 16 vezes menos 1. E aí? Aí fica mais ou menos 4 raiz quadrada de menos 1. É isso, né? Eu posso usar... Deixa eu ver aqui o que eu faço primeiro. Vamos calcular aqui, vai ficar propriedade de raiz, só lembrando aqui, né? A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B, não é isso? Então, eu posso ver se aqui a raiz de 16 vai dar 4 vezes a raiz de menos 1. E agora? Então, vai ser x igual a 4i ou x igual a menos 4i. Isso aí, porque né, o menos 1 a gente viu que ele é igual a i elevado ao quadrado, não é isso? Aí esse i elevado ao quadrado, ele cancela com a raiz, aí vai ficar x igual a mais ou menos 4i. Ou seja, então, ou x1 é 4i, ou x2 é igual a menos 4i. Então, essas são as soluções. Viu? Não sei se na prova tem algo parecido para vocês com isso, mas é bem tranquilo. Deixa eu ver se já dá para vocês responder alguma questão da prova aqui. A primeira questão, essa aí. Pronto, aí. Quase idêntico aqui, né? Então, vamos fazer a letra B também, né? Então, para resolver a letra B, vou usar aqui a fórmula de Bhaskara, né? A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 4. Calcular o delta. B ao quadrado, 4, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Então, aqui eu já obtenho que o delta vai dar 4 menos 16, menos 12. Não é isso? Deu negativo. Lá em trigonometria, acabava aí, né? Se fosse nos reais.
Mas agora, como está nos complexos, a gente vai continuar aqui a resolver isso. X vai ser igual a menos B, né? Menos B, com esse menos aqui do B, então vai ficar 2, mais ou menos, raiz de menos 12. Raiz de menos 12, sobre 2A, sobre 2. Aqui eu posso fazer aquele mesmo processo anterior, né? Já de cara, ó, você sempre pode fazer o seguinte, I é igual a raiz de menos 1, viu? Então, daqui eu posso ver como sendo raiz de 12 vezes menos 1, né, sobre 2. Então, daqui eu posso obter que vai ficar 2 mais ou menos I raiz de 2, né? Ó, esse raiz de menos 1 vai para fora, vai ficar I raiz de 12 sobre 2. Beleza? 12 é a mesma coisa que... Pode ser escrito como 4, como 2 raiz de 3, não? 12 é a mesma coisa de 2 elevado a 2 vezes 3. Né? Deixa eu botar aqui embaixo, então. Então, quando eu reescrever, esse 2 elevado a 2 cancela com a raiz, vai ficar o seguinte. 2 mais ou menos I, 2 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui o x1, né, uma raiz vai ser... Posso até dividir aqui. Pode até simplificar ainda, não? Posso colocar o 2 em evidência, eu já cancelar logo aqui, vai ficar 1 mais... mais ou menos raiz Vou botar quadrada de separado, 3. né? Raiz de 3 e o x2, 1 menos I raiz de 3. Não é isso aí? Já botei o 2 em evidência aqui, né? Cancela aqui com o 2 de baixo, sobra isso. Então, as duas, aí já dá para responder a primeira questão da prova, com esses exemplos. Viu? Então, continuando. Vamos falar do conjugado agora. O que é que vai ser o conjugado de número complexo? O conjugado de um número complexo, né, dado o número complexo da forma z igual a mais bi, o conjugado desse número, que a gente vai indicar por um z com a barra em cima, é o número complexo z barra igual a menos bi. Moleza demais também, pessoal. Ou seja, resumindo, como é que eu faço para calcular o conjugado de número complexo? É só pegar a parte imaginária dele e trocar de sinal. Simplesmente isso. Exemplo aqui, 2 mais 3i, conjugado, 2 menos 3i. Menos 1 mais 4i, conjugado, menos 1 menos 4i. Aqui só é a parte imaginária que tem, né? Conjugado dele, 5i. E se for 3, real, o conjugado dele vai ser ele próprio, né? Porque não tem parte imaginária aqui, é zero, parte imaginária. Né? Então, se eu fosse analisar no gráfico, o conjugado é como se for o conjugado de um número real, um número complexo z, ele é o simétrico dele em relação ao eixo real. Ou seja, se aqui está o nosso z, o z barra está aqui, ó. Viu? Como se fosse o espelho aqui, o reflexo dele em relação ao eixo x. Viu? Aí tem umas propriedadezinhas aqui, que elas são bem importantes, né? Às vezes, para você responder a questão, você consegue fazer rapidamente com essas propriedades, que diz o seguinte: conjugado de um número é igual a ele próprio, somente se esse número for um número real. O conjugado do conjugado vai dar igual ao próprio z. Isso aqui é bem fácil de visualizar, né, pessoal? O conjugado da soma, né, é igual à soma dos conjugados, viu?
Isso aqui tudo aqui dá para demonstrar. É como se fosse o seguinte, né? Se supor que Z1 é igual a A mais BI e Z2 é igual a A menos BI. Como é que eu poderia demonstrar isso? Quando Z1 mais Z2 vai dar quem? Estou fazendo confusão aqui, perdão. Aqui é C mais DI. C mais DI. Quando eu somasse, né, a soma é do mesmo jeito. Soma o primeiro com o primeiro, a parte real com a parte real. A mais C mais B mais D vezes I. Aí, quando eu passar o conjugado aqui, é a mesma coisa do conjugado disso, né? Mas só que o conjugado disso é quem? É A mais C menos B mais D, I. Daqui a gente vai obter que vai ficar A mais C menos, vou distribuir aqui, né? BI menos DI. Agrupando esse cara com esse, eu vou obter A menos BI mais C menos DI. Né? Agrupando esse com esse. Quem é esse cara aqui, A menos BI? É o conjugado de Z1. Então, isso aqui é Z1 barra. Mais esse cara aqui é o conjugado de Z2. Z2 barra. Então, eu estou afirmando que a soma dos conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Né? Aí, essas outras demonstrações são similares, viu? A quarta, a quinta é você utilizar a quarta várias vezes, viu? A sexta também é bem fácil de visualizar. Isso aqui é bem importante, essa relaçãozinha aqui. Z mais Z barra é igual a 2 vezes a parte real. É uma questãozinha de... Dá para responder rapidinho por essa expressão. Né? E a diferença dos conjugados, não, a diferença de Z menos Z barra é 2 vezes a imagem de Z vezes I. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer isso aqui. Dá para fazer rapidinho, né? Só para vocês dar uma praticada, viu? Importante vocês fazer essas continhas aqui, visualizar. Quociente de dois números complexos na forma algébrica. Para se obter o quociente de dois números complexos, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Ou seja, se eu tiver dois números complexos, Z1 dividido por Z2, se eu quiser calcular esse número complexo, eu pego o conjugado desse cara, do Z2, e multiplico em cima e embaixo por ele, que é o que eu fiz aqui. Viu? E quando eu fizer isso, vocês vão observar que essa parte de baixo aqui vai sumir a parte imaginária quando eu fizer a multiplicação. Viu? Então, vamos lá fazer aqui. Eu acho que esse exemplo aqui dá para fazer a segunda questão. Viu? Tem até feito aqui, já até o modelo, né? Então, vamos fazer aqui. 3 menos 2i dividido por 2 mais i. Deixa eu botar aqui no quadro branco. 3 menos 2i mais 2i. Três, preto, letra A. 3 menos 2i, né, dividido por 2 mais i. Então, eu quero simplificar isso aqui, né? Encontrar ele, um número complexo que represente ele. O que é que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do que está aqui embaixo. Conjugado de 2 mais i. 2 menos i. Não é isso, pessoal? Aí a multiplicação aqui
né? É distributivo aqui. Vocês vão ver quando eu fizer esse, vezes esse, vai dar aquela mesma expressãozinha lá, que é A vezes C, né? A vezes C menos B vezes D. A primeira parte, que é a parte real. E a parte imaginária era como mesmo, pessoal? A vezes quanto? A vezes D mais B vezes C vezes B. B vezes C, B né? vezes C. B Ou vezes C C. vezes D, tanto faz. Uhum. Isso aqui. Então, quando multiplicar números complexos, vai dar a mesma coisa, na forma algébrica. A única diferença vai ficar o seguinte, o Z, ele vai, a multiplicação, né, do Z1 vezes Z2, vai dar AC menos BD mais AD mais BCI. Viu? Ou seja, parte real, parte imaginária. Então, aqui já fazendo aqui a analogia, a multiplicação do de cima vai dar quanto? 3 vezes 2, vamos fazer com calma, né? 3 vezes 2, que é A vezes C, menos B vezes D, menos 2 vezes D, que é menos 1, certo? Mais AD, 3 vezes menos 1, mais... Isso aqui tem um... Vou botar um colchetezinho aqui, né? Para ficar bem separado. 3 vezes menos 1, mais B vezes C, menos 2, vezes 2. Isso. I. E a multiplicação de baixo? Vai ficar A vezes C. Estou aqui. Vai ficar 2 vezes 2. Nós tem até um resultado que já fala quanto é que dá isso aqui, mas vamos fazer aqui a continha. Depois a gente vê. 2 vezes 2, menos B vezes D. 1 vezes menos 1. Mais a parte imaginária, né, aqui que vai dar, que é A vezes D. 2 vezes menos 1. Mais B vezes C, que é 1 vezes 2. I. Ei, Bruno, Oi. essa parte de baixo a gente poderia fazer pelo produto notável, multiplicação da soma pela diferença, né? Que era o primeiro ao Isso. quadrado menos o segundo ao quadrado. Que ia Uhum. ficar 2 mais 1, 3. Uhum. Dá também dessa forma. Aqui, eu ia falar, depois eu ia falar desse casozinho aí, né? Que já dava para fazer direto. Eu estava querendo só para, né, ficar a continha destrinchar, para fazer pelo menos uma vez essa conta, né? Ficar distribuído. Mas também dá certo assim, viu? Demonstrar, né? Só É para isso. demonstrar. Isso. Que Certo. bate. Então, fazendo as continhas, ia ficar aqui 6. Aqui vai ficar menos 2. Né? Então, vai dar 4. Não é isso? Aí, essa outra parte aqui, 3 vezes menos 3, menos 4. Vai dar menos 7. Mais com menos, vai ficar menos 7i. E aqui embaixo, vai ficar 4 mais 1. Né? Que vai ficar 5 mais menos 2 mais 2, que vai dar 0. Então, sobra somente o 5, né? Então, daqui eu vou obter que vai dar esse número real, vai ficar 4 sobre 5
menos 7 sobre 5i. Ou 1/5 de 4 menos 7i. Né? Agora, a gente poderia fazer essa conta de baixo como o Rodrigo falou, né? Se eu tenho toda vez que eu pego um número complexo, a mais bi, e multiplico por a menos bi, o que é que essa continha aqui dá? Eu fizer essa continha aqui, né? A ao quadrado, menos abi, mais abi, menos bi ao quadrado. Daqui, ó, esse cara cancela com esse, e ao quadrado é menos 1, aqui tem um quadrado também, né? Aí eu ia sobrar o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, eu poderia só pegar a parte real, né, o a, que é 2, e o b, que é 1, elevar ao quadrado cada um e somar, né? 4 mais 1 ao quadrado, que dá 1, 4 mais 1, 5. Foi o que a gente teve aqui. Viu? Então, quando eu pego sempre o número e multiplico pelo conjugado, é o quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Viu? Então, aí é a letra A. A letra B eu vou deixar como exercício, viu, pessoal? Eu queria ouvir também os demais. O pessoal só gosta de assistir. Sugestões aí. Mas também, né, qualquer dúvida aí pode perguntar, viu, pessoal? Se tiver aí, estiver entendendo. Deixa eu voltar aqui. Então, a segunda questão dá para vocês fazerem. Módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo, z igual a mais bi, que chama-se, dado um número complexo, chama-se o módulo de z, e a gente vai indicar por essa seguinte notação, ou vai ser um z com 2 tracinhos aqui cercando na vertical, ou por essa letrazinha aqui, que é chamada de ρ, essa letra grega. O módulo desse número complexo vai ser eu pegar a raiz quadrada da parte imaginária elevada a parte real elevada a 2, somado com a parte imaginária elevada a 2. Também aqui não tem segredo, pessoal. Ou seja, se eu tenho um número complexo, Z1, 3 menos 4i, eu pego a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 4 elevado ao quadrado. Dá 9, aqui dá 16, 25, raiz de 25 dá 5. Certo? Suponha que o meu número complexo seja formado somente pela parte imaginária, aqui somente o 3i. Como vai ficar o módulo dele? Do mesmo jeito. Ó. Só tem a parte imaginária, porque a parte real é 0. Então, é raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Vai dar 9, que vai dar 3. Isso aqui, tranquilo demais também. E uma interpretação geométrica para esse módulo, pessoal, é o seguinte. Se vocês observarem aqui esse número complexo aqui, a imagem dele no plano, né, no plano de Gauss, o módulo dele, na verdade, é essa distânciazinha bem aqui, ó. Que, né, pelo teorema que nada mais nada menos que é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, né, que a hipotenusa, né, a raiz quadrada desse cara aqui elevado a 2 mais esse aqui. Né? Então, geometricamente, o módulo de número complexo é a distância do número complexo, da imagem do número complexo, ao centro do plano de Gauss. Viu? Essa distânciazinha aqui. Que geometricamente é a hipotenusa aqui também desse triângulo retângulo. Argumento. Argumento de um número complexo. Chama-se argumento de Z qualquer ângulo θ que corresponde a um arco de... Eu não falei aqui, mas
esse lambda, ele é essa circunferênciazinha aqui, viu? De origem N e extremidade M, conforme mostrado na figura abaixo. Aqui é bem parecido com o que a gente já viu na unidade 2, mas só uma observação que essa circunferência aqui, né, não necessariamente é uma circunferência de raio 1 não, viu? Essa circunferência aqui, o raio dela, na verdade, vai ser um módulo do nosso número complexo, viu? Aí ele está dizendo que o argumento nada mais é que a medida angular desse arco aqui, ó. Viu? Você se lembra que a gente falou de medida angular? Ou seja, é o valor desse ângulo aqui. Viu? É a medida angular, que é o ângulo que ele faz com o eixo X aqui, né? Esse ponto aqui do eixo X com lá onde o número complexo está aqui, tocando, que nesse caso ele está bem aqui, né? O nosso Z. Viu? Aí esse ângulo aqui é que a gente chama de argumento. Na verdade, sim, esse ângulo que é o argumento pode ser... Vamos imaginar que aqui é 30, né? Suponha que aqui é 30. Na verdade, o argumento ele pode ser qualquer ângulo que corresponde a esse arco. Ou seja, qualquer ângulo que seja côngruo a esse ângulo de 30 graus, ele também pode ser considerado um argumento para esse número complexo. Por exemplo, se eu desse uma volta aqui, né? Desse mais uma volta e acabasse aqui de novo. É só pegar isso aqui e somar com 360, né? Ou seja, partia daqui, dava mais uma volta aqui, completa. Ia dar quantos graus? Ao todo. Deixa eu melhorar isso aqui. 390. 390, né? Se eu fosse aqui, parasse aqui. Desse uma volta completa, 360 mais 30, ia dar 390. Se eu desse mais outra volta, né? Era só somar mais 360. Ou seja, esses ângulos que a gente vai somando, dando voltas, eles são chamados de ângulos côngruos. Todos esses ângulos côngruos, eles também podem ser chamados de argumento desse número complexo. Vale também o caso negativo, viu? Se for no sentido horário. Né? Indica-se θ pelo arg de Z, argumento de Z. Viu? Em particular, se esse ângulo θ ele for um ângulo que é maior ou igual que zero e menor que 2π, diz que esse ângulo ele é chamado de argumento principal. Viu? Argumento principal. Ou seja, se eu for representar o argumento de um número complexo como sendo um ângulo entre 0 e 2π, então esse ângulo aí ele vai ser chamado de argumento principal. Viu? Aí a observaçãozinha que é o seguinte: se Z é um número complexo não nulo, cujo argumento principal estou chamando aqui de θ0, então todos os ângulos congruentes a ele são argumentos de Z. É o que eu tinha explicado anteriormente, né? Eu tinha até esquecido de ter colocado isso aqui. Se θ é argumento, seja θ o argumento de Z. Então, θ ele vai ser igual a esse θ0, que é o argumento principal, mas qualquer múltiplo desse ângulo, né? Com K inteiro. Que é o caso lá das voltas que eu falei, né? Se o K for 1, é como se fosse o argumento principal mais uma volta na circunferência. Se for menos 1, é o argumento principal, mas só que agora no sentido horário, ele está voltando, né? Aí, nesse caso, seria, por exemplo, menos 330, né? O ângulo lá, considerado no sentido anti-horário. E aqui tem um bocadinho de coisa para ver, né? Estamos quase terminando aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui novamente na lista de vocês. A terceira não dá para responder. A gente vai ver aqui um negócio aqui que a gente vai precisar. Então, até o momento, nós
Falamos dos números complexos como sendo um par de ordenadas, né? Umas coordenadas. Falamos dos números complexos, como escrever ele na forma algébrica. Agora, nós vamos ver que os números complexos, eles também podem ser escritos em outra forma, que é chamada de forma trigonométrica, ou também conhecida como forma polar. Certo? Como é que a gente escreve um número complexo na forma trigonométrica ou na forma polar? Então, para isso, novamente, suponho que eu tenho aqui um número complexo z igual a mais bi, um número complexo não nulo, viu? Não nulo. Nós sabemos, né, que eu esqueci de falar desse detalhe, mas aqui, ó, na figura, deixa eu voltar para isso aqui. Esse ângulo aqui, para eu descobrir ele, geralmente é por essa relação, né, do teorema do triângulo retângulo. O cosseno desse ângulo é o cateto oposto, cateto adjacente, que é o A, que é a parte real, pela hipotenusa, que é o módulo, né, ou ρ, que a gente viu. E o seno desse ângulo é o cateto oposto, que é esse comprimento, que é a parte imaginária, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Então, aqui ele já inicia falando isso. Nós sabemos que ele satisfaz isso, né? Cosseno de θ é igual a essa expressãozinha que a gente viu anteriormente. Se eu isolar o A nessa expressãozinha, eu vou obter que A é igual a ρ, né? Esse ρ é o módulo, vezes o cosseno de θ. E o B, ele vai ser igual a, também isolando ele aqui nessa segunda, a B é igual a ρ vezes o seno de θ. Assim, substituindo 1 e 2 na expressãozinha lá, z igual a mais bi, nós vamos obter a seguinte expressão agora, ó. No lugar do A, aqui, ó, eu estou substituindo por quem? Por ρ cosseno θ. E no lugar do B, por ρ seno θ. Então, quando eu substituir, eu obtenho isso. Organizando essa expressãozinha aí, nós vamos obter uma nova expressão para o número complexo. Essa nova expressão, ela é chamada de forma trigonométrica ou forma polar, viu? Que é essa aqui. Z é igual a ρ vezes cosseno de θ mais i seno de θ, viu? Que ele só fez botar em evidência aqui o ρ, nessa expressãozinha aqui, né? Aí chegou nessa aqui. Aí essa expressãozinha aqui é conhecida como forma polar. Certo? Como só falta menos de 1 minuto, clique lá novamente para a gente fazer a nossa última reunião, viu, de hoje. Terminar bem aqui para a gente ir para a próxima.